Após incontáveis queixas de conhecidos e familiares ao se sentirem excluídos e às vezes humilhados diante de alcunhas como voz de taquara e desafinado, entre outros comentários referentes a condições vocais, decidi fundar em 2015 um coral que funcionasse como um laboratório artístico, inclusivo de aprendizagem e transformação, e que tinha a princípio contestar o paradigma de que música é para poucos. Este grupo, denominado Coral dos Desafinados, é composto por adultos sem qualquer formação musical pregressa e ou que eventualmente se sentiram excluídos por serem considerados destoantes. O estudo referente ao coro consiste em minha pesquisa de mestrado, intitulada Coral dos Desafinados, um laboratório para expressão, que se encontra em fase inicial desenvolvida pelo Programa de Pós-Graduação em Música da UFMG, com orientação da professora Jussara Fernandino. Esta iniciativa se deu a partir de diversos fatos e reflexões a seguir. O arqueólogo Steven Mitten traz a ideia de que a musicalidade faz parte do genoma humano, é parte da nossa biologia e não somente da nossa cultura. Segundo Mitten, a música está diretamente ligada à construção da nossa humanidade, num processo evolutivo que compreende desde as alterações fisiológicas hominídeas por milhares de anos e suas implicações no comportamento social. Por isso, a musicalidade está no genoma humano. No entanto, embora sejamos seres sociais, culturais e dotados de musicalidade, nem todos nos exprimimos vocalmente segundo padrões considerados satisfatórios pela sociedade. Sobreira denomina desafinadas as pessoas que, convivendo com padrões musicais comuns à nossa cultura, não conseguem reproduzir qualquer tipo de modelo proposto, cometem desvios, não cantam notas isoladas ou ainda que cantam a partir de notas produzidas por elas mesmas. Estas dificuldades, segundo a estudiosa, são passíveis de solução ou apuro, mas ela acrescenta ainda que muitos são taxados de desafinados somente por possuírem um timbre vocal pouco familiar a alguns ouvidos, levando a crer que as definições a respeito da desafinação são distintas e igualmente passíveis de aperfeiçoamento pela via da educação vocal e musical, tanto para quem canta quanto para quem ouve. Wisnik nos traz a ideia de que é impossível pensar a multiplicidade das músicas contemporâneas a não ser por meio de novos parâmetros. Kohout nos diz que a música é muito mais do que notas bem emitidas, mas uma produção cultural e artística humana na qual não existe objetividade que dê o mesmo valor a uma obra em povos distintos. E complementa: a música contribui para o alargamento da consciência e para a modificação do homem e da sociedade. Enfim, se em 1950 o compositor Leroy Anderson rompeu paradigmas compondo uma obra musical cuja execução requeria uma máquina datilográfica no palco, haveria empecilhos em se produzir música com gente destoante na atualidade? Acreditando ser a voz o melhor meio de introdução à música enquanto recurso mais disponível a todos de imediato, o compositor e educador húngaro Kodály contribuiu para a construção de políticas públicas voltadas à formação musical da população do seu país, utilizando prioritariamente as canções tradicionais dos diversos povos da Hungria, resultando na alfabetização musical e valorização desses grupos. Isto me fez inferir que, se é possível alfabetizar musicalmente toda a população de uma nação, não existem desafinados, antes onde há educação musical para todos e também se dá o reconhecimento da cultura popular. Este contexto me revelou o poder político da música e me provocou a perguntar por que no Brasil dos séculos 20 e 21 cresci ouvindo tantos lamentos sobre a condição desafinada de parentes, amigos, conhecidos e colegas de trabalho. Teria sido uma ausência de políticas públicas voltada à educação musical no nosso país? O certo é que os cidadãos brasileiros deveriam ter acesso ao cantar como expressão cultural,
conforme atestam o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do processo científico de seus benefícios. Se a lei nos confere o direito de exercer nossa musicalidade livremente, quem haveria de segregar, impedir, sugerir ou cercear o canto de uma criança, jovem ou adulto? Era uma vez um coral. Logo, acreditando que a musicalidade é inata ao sujeito, que cantamos conforme nosso berço cultural, que pertencemos a um país continental e multicultural, num tempo em que corpo e outras fontes sonoras cantam, tanto quanto alguém entoando notas musicais, que a afinação é resultante da combinatória de método, elaboração e plurivalência, que cantar ou silenciar são ações políticas e que temos o direito à livre expressão artística, bem como ao seu aprendizado e apreciação, venho conduzindo e instigando o Coral dos Desafinados. Desde agosto de 2015, cantamos semanalmente em Belo Horizonte, Minas Gerais, privilegiando um canto em que canção, corpo, relação consigo mesmo e com os outros, relação com o espaço e técnicas várias não estão separados, mas ao contrário, dialogam entre si ou mesmo se interpenetram. Afinado ou não nos padrões convencionais, o Coral dos Desafinados constitui-se das diferenças entre as vozes, que somadas oferecem interpretações repletas de surpresa, humor e lirismo, com repertório e arranjos elaborados coletivamente. Aspirando a resultados artísticos próprios, o ofício do coral não se resume à preparação de partituras e arranjos pré-concebidos, ao contrário da escolha do repertório e da construção dos arranjos, à rotina dos ensaios, tudo deriva de dinâmicas, oficinas, pesquisas e jogos de integração. As dinâmicas sempre se alinham à prática da musicalização, de tal forma que a cada encontro os participantes são estimulados a perceber, refletir e experimentar o fazer musical por caminhos diversos. O trabalho com os elementos musicais, naquilo que concerne à apreciação, interpretação e improvisação, bem como o desenvolvimento de habilidades fundamentais para se fazer música, ocorrem de forma orgânica e contínua por um processo participativo, colaborativo e dialógico entre todos os membros do grupo. Afinal, se pretendemos ser inclusivos e artísticos, precisamos estar afinados na escuta, no respeito e na composição da diversidade como essência do trabalho. Os participantes do coral apreendem que o meio sociocultural é imprescindível ao desenvolvimento individual. E se um dia esse âmbito lhes foi hostil, hoje é auspicioso e todos têm responsabilidade para que assim permaneça. Apesar da boa repercussão entre as comunidades por onde o coral já se apresentou, bem como entre os próprios participantes, até o momento não se investigou essa prática como uma via metodológica para a formação dos cantores. Compreender melhor o fenômeno musical e sociocultural do coral e o impacto da sua performance, objetivando aferir se as práticas ali desenvolvidas podem se configurar ou não como uma ação didático-pedagógica, bem como identificar o modo e a razão como isso se daria, é o objetivo desse trabalho. É imperiosa essa investigação para subsidiar a avaliação do trabalho, superar dificuldades, rever conceitos, ampliar oportunidades, avançar com a proposta inclusiva, compor memórias e manter o grupo vivo sob um perene movimento de aprendizagem. Assim, com o intuito de investigar o processo criativo, inclusivo e organizacional do Coral dos Desafinados como uma possível via pedagógica, resolvi empreender condutas que abraçassem cada sujeito e sua própria história, o coletivo como eixo do grupo, a música como expressão artística, a prerrogativa da liberdade para se fazer arte, a técnica vocal do canto como tônus do projeto e, evidentemente, referências teóricas que norteassem minha investigação.
Para isso, intenciono fazer uma revisão bibliográfica com ênfase em educação musical de cunho inclusivo social e com foco no público adulto e nos estudos técnicos da voz cantada e falada. Como a pesquisa está em processo inicial, vislumbra-se como possibilidades metodológicas um estudo de caso qualitativo apoiado no exame minucioso de princípios, práticas e comportamentos de um grupo específico com 7 anos de existência e no qual o elemento humano está presente de forma contundente. Parte-se da premissa de que as experiências constitutivas dos sujeitos e modeladas por grupos de pertencimento e redes de relações concretas afetam identidades, valores e, no caso, técnicas musicais e processos criativos, revigorando a trajetória do coral dos desafinados, inclusive enquanto proposta pedagógica. E ainda acolher depoimentos dos integrantes do coral, elaborar um descritivo histórico do coral, da fundação aos seus dias atuais, incluindo apresentações, catalogação e sistematização das atividades do grupo e da elaboração do catálogo de arranjos. Espera-se que um estudo sobre o coral dos desafinados possa trazer uma maior compreensão do fenômeno sociomusical ali desenvolvido, bem como sistematizar subsídios para futuros processos metodológicos nesse campo. Anseia-se ainda que a experiência de um jovem coral de quase velhos seja referência para a comunidade de educação musical voltada a crianças, adolescentes e adultos para o exercício do canto coral e para empreendimentos inéditos no campo da música, abrangendo leigos, entusiastas e desafinados. Seja infinita, que a justiça sobreviva.